Gente, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, como contei para vocês, deve se reunir na próxima semana com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, para falar sobre a indicação de Gabriel Galípolo. Já vou conversar com a Marília Ribeiro, que tem mais informações para a gente. Já há uma previsão de data e Gabriel Galípolo já é conhecido por esses atores. Né, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É exatamente isso. Data não temos, viu? Pouca coisa mudou de ontem para hoje. Mas segundo o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, ele deve se encontrar com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na próxima terça-feira. Vanderlan Cardoso conversou com a gente aqui da Jovem Pan e disse que além de conversar com o Rodrigo Pacheco, ele também vai conversar com os outros integrantes da comissão, com líderes aqui do Senado Federal, com o governo e com o principal, né, com o que está querendo saber mesmo, Gabriel Galípolo, para que ele possa começar aquele famoso beijamão aqui no Senado Federal e a gente possa vê-lo com mais frequência nesses corredores. E nós temos a fala de Vanderlan Cardoso para ouvir agora. Eu conversei por telefone, marcamos na próxima terça-feira para ter uma conversa e falarmos pessoalmente do momento ideal para sabatina e a posterior votação em plenário. Depois dessa reunião, vou estar ouvindo também os membros ali da CAI, da comissão. Eu sou presidente, mas eu conduzo os trabalhos. Tem que ouvir também os nossos senadores e senadoras da CAI. Ouvir o governo, né, principalmente o nosso líder Jacques Wagner, o próprio Gabriel, ter uma conversa pessoalmente para ver o momento ideal, que ele vai precisar de um prazo para ir nos gabinetes, conversar com senadores e senadoras. Evandro, o que o governo deseja, né? O desejo do governo é que essa sabatina de Gabriel Galípolo aconteça antes da próxima reunião do Copom, que está marcada para os dias 17 e 18 de setembro. Para isso, o líder do governo aqui no Senado Federal, Jacques Wagner, já vem trabalhando, né? Vem aliando e ele quer que essa sabatina aconteça no dia 10 de setembro. Mas Rodrigo Pacheco é resistente e outros senadores também. E por que essa resistência? Porque muitos acordos que foram feitos entre o governo e o Senado Federal acabaram não sendo cumpridos por parte do governo. Mas o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, deixou bem claro que há entrave sim entre o Senado e o governo, mas que o Senado vai continuar fazendo o seu trabalho e que essa sabatina deve acontecer sim. Mas a sinalização, Evandro, é que ela não aconteça nesse período que o governo quer, mas que ela fique para depois das eleições municipais. Para isso, a gente vai continuar acompanhando para saber de fato, né, se essa sabatina vai acontecer nessa data prevista pelo governo ou pelo Senado Federal. Fato é que na próxima terça-feira, Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, se encontra com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para poder detalhar essa sabatina de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. O Zé Maria Trindade, lá em Brasília, já está conosco também. Vamos aproximando aqui a câmera para a gente fazer aquele corte legal e eu já poder conversar com o nosso pacificador. Zé Maria, e Gabriel Galípolo já é bastante conhecido da comissão, né? Quando foi indicado à diretoria, ele teve de conversar, teve de passar pelo crivo destes parlamentares. Muda alguma coisa agora ao assumir, de fato, a presidência do Banco Central? Bem-vindo. É porque é meio político, mais político do que técnico, né? Uhum. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Olha, Cine, dizem que não, que ele demonstrou aos senadores segurança, né? Ele é chamado de garoto de ouro pelo presidente Lula, que ele demonstrou segurança na primeira sabatina, sabe, já entende as manhas e vai visitar os senadores. Eu, particularmente, nunca gostei muito desta possibilidade. Acho que deveria ser proibido esse tipo de contato, né? Mas tanto ministros do Supremo Tribunal Federal, dirigentes das agências reguladoras, né, os diretores do Banco Central, têm que passar por essa sabatina. Alguns na Comissão de Constituição e Justiça e, no caso do Banco Central, nessa toda poderosa CAI, a comissão que cuida do dinheiro, né, dos interesses econômicos do país, assuntos econômicos. Então, o que acontece? Ele já tem as manhas, já conhece
os senadores, e foi surpresa zero, todos sabiam que seria esta a indicação. Antes de assinar, o presidente Lula conversou com alguns líderes no Senado Federal, e aí, eu posso assinar, posso canetar que vocês aprovam, e recebeu o sinal verde. Ontem eu soube que ele estava numa palestra no Piauí, e aí foi chamado às pressas, cancelou parte da participação dele lá no Congresso e voltou exatamente a Brasília para ter essa reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que assinou, portanto, a indicação dele, que agora depende do Congresso. É bom ser rápido, quanto mais rápido, melhor, né? A gente diz aqui sempre tem as expressões, né? É de não deixar na chuva. Alguém que está indicado, quanto mais demora, ele fica mais sendo alvo fácil de ataques, de investigações, né? Isso pode dificultar a vida. É o que se diz deixar na chuva. Então, não é bom deixar muito tempo na chuva. Mas, tecnicamente, prazos, há tempo para isso, né? Ele só vai assumir em janeiro. Exatamente. Agora, tem uma questão que eu queria falar com vocês sobre o movimento que deve acontecer ali na comissão. Porque aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro admitem nos bastidores que eles não devem facilitar muito a vida dele nas perguntas, nos questionamentos, embora ele não vá enfrentar dificuldade para conseguir os votos. Então, assim, nós vamos aprovar, né, há a possibilidade grande de aprovação, mas a gente vai fazer perguntas bem duras em relação à questão da taxa básica de juros, aos movimentos que o Banco Central deve fazer a partir daqui, da independência e autonomia do Banco Central, por ser uma indicação do presidente da República que critica bastante o presidente que está hoje no poder, Roberto Campos Neto. O que você acha desse movimento, Alan Gani? E você acha que a partir desse questionamento que virá da oposição, a gente conseguirá entender também quais são os caminhos que estão sendo traçados pelo próprio Galípolo para assumir esse cargo? Evandro, recentemente o Gabriel Galípolo tem dado sinalizações de um alinhamento maior com Roberto Campos Neto. A grande dúvida do mercado financeiro, e por enquanto a maioria acredita, que Gabriel Galípolo está mais para Campos Neto do que para Lula. Mas há uma dúvida se isso não é apenas uma estratégia de comunicação para fazer uma transição mais tranquila e evitar que alguns problemas nessa transição, porque se ele dá algum tipo de declaração de alinhamento com o presidente Lula, isso pode se voltar contra ele, com alta do dólar, dos juros futuros e piora das expectativas inflacionárias. E também para ter uma sabatina mais tranquila na CAI. Eu vejo que a CAI deve cumprir o seu papel não por ser Gabriel Galípolo, tem que ser duro com qualquer pessoa indicada à presidência do Banco Central. É um dos cargos mais importantes do país. Você tem o poder da emissão de dinheiro. Mas eu acredito que ali vai dar para pescar, sim, alguma orientação e vai ser importante, porque se o Gabriel Galípolo, de repente, ao assumir a presidência do Banco Central, fazer uma política monetária que não condiz com aquilo que ele falou na CAI, isso pode ficar comprometido. Então, ele vai ter que firmar um compromisso ali na CAI e reafirmar esse compromisso ao fazer a sua política monetária quando estiver na cadeira do Banco Central. Ô, Piperno, a gente sabe que Galípolo é uma pessoa de fácil articulação, né? Lida e transita muito bem ali em meio aos políticos, até mesmo por conta da convivência também com o próprio ministro da Fazenda, com o presidente da República, participação intensa no programa do presidente Lula durante a campanha eleitoral. Você acha que tudo isso deve facilitar a maneira com que ele vai lidar também com questionamentos que possam ser mais duros, vindos da oposição? Eu acho que a oposição, Evandro, está no papel dela ao fazer questionamentos duros, sim. Eu estivesse lá e fosse um indicado de um outro campo, eu, honestamente, enfim, faria perguntas para entender melhor o que ele pensa, o que ele pretende fazer. Agora, veja... Aliás, esse é o papel de qualquer oposição, Claro, né? Claro. Eu sou contra, a Ana Maria lembrou muito bem isso. Esse beijamão ao qual candidatos ao STF, também ao Banco Central, tem que fazer pelos gabinetes de todos os senadores. Isso é uma coisa enfadonha, né? Isso é uma coisa que certamente nenhum deles gostaria de fazer, mas são obrigados enfim, a realizar, porque afinal de contas isso também afaga o ego lá do senador, que se sente importante, afinal de contas ele tem um voto, né? E que pode ser, enfim, importante no placar final. Agora, eu acho que quem tem que ajudar
nesse período pré-posse do novo presidente do Banco Central, é o presidente Lula. Então, vamos imaginar que agora, em setembro, o Copom resolva que a Selic tem que ser, vai de 15%. Então, Lula agora sim tem que resistir à tentação de ficar com o bico fechado. Por quê? Porque senão o Galípolo entra naquela situação de... Imagina o seguinte, se o Banco Central aumenta a Selic já na gestão dele, mas esse cara, afinal de contas, né, não mudou nada, e o Lula tá quieto, não fala nada, ou então o Lula fala e, nossa, ele já entra sob críticas e, nossa, serão 4 anos de tormento. Se ele, por exemplo, se o Banco Central corta a taxa Selic, mas, puxa vida, cortou porque tem influência política. Então, nesse sentido, ele já vai entrar com esse tipo de suspeição e de carimbo. Sim. Então, o presidente Lula agora tem que conter o seu ímpeto para não aumentar esse nível de suspeição. Mas, Segre, a gente está falando até aqui de um cara que tem um currículo impecável, né? E que já deu várias sinalizações para o mercado. Com certeza ele vai olhar também para o próprio currículo ao tomar suas decisões. Não tenho dúvidas, eu confio que isso será feito. Está certo que a sabatina tem que ser dura, mas se eu fosse a oposição, faço as perguntas de rigor e deixo o Galípolo assumir com tranquilidade. Quando a gente avalia não somente essa questão do Banco Central, observam 3 ou 4 assuntos como o presidente Lula, pela sua fala, se colocou no problema. Com a Venezuela, problema. Com a morte do Yanomamis, problema. Com a questão das queimadas, problema. Com a manutenção das políticas sociais, está baixando o Bolsa Família, está cortando recursos, com a questão de Banco Central, e esse é o mais importante agora, se subir a taxa de juros por uma questão fiscal, a culpa não é do Galípolo, a culpa é do governo, é do Lula. E aí vem, a fala do Lula vai ser qual? Se ele não fala nada, ele mostra claramente que qualquer crítica era porque o outro presidente tinha sido colocado pelo Bolsonaro e não pelas atitudes do presidente na época, o Campos Neto. Se eventualmente o Galípolo diminui a taxa de juros, como muito bem falou o Piperno, vai ser uma questão estritamente política e não técnica. O que pode acontecer na reunião de setembro do Comitê de Política Econômica, de Política Monetária? Que não mexa na taxa Selic. Não mexendo na taxa Selic evita qualquer crítica do governo e poupa, de alguma forma, a fala do presidente. Mas nós devemos enxergar uma das perguntas, e sabemos que tem congressistas que assistem a gente, para o Galípolo, como futuro presidente do Banco Central, seria: você vai fazer a mesma coisa que fez o Banco Central no governo Dilma? Porque toda a debacle econômica foi iniciada por uma canetada de diminuição da taxa de juros. Não adianta agora entrar, não vamos explicar por uma questão de tempo, mas quando começou a debacle da economia foi por uma determinação não técnica, política do Banco Central. Eu estou muito ansioso pela reunião do Comitê de Política Monetária de setembro e pelas atitudes do presidente Lula em relação ao que possa surgir dessa reunião. Bom, eu quero falar para... O que foi, Piperno? Diga. Só uma coisa. Se cortar a taxa de juros, você disse que vai ser por uma questão política. Não, pode ser também por uma avaliação técnica deles. Por quê? Porque eles têm o direito de pensar diferente do pensamento predominante. Não, e por que agora pensa igual? Ou seja, agora que o diretor pensa de uma forma, quando é presidente pensa de outra? Ué? Quando era diretor, chegou a votar contra, mas é evidente que naquele... Na primeira reunião? Não foi na primeira. Da dele? Não foi na primeira dele. Ele está aqui, ele está no Banco Central já faz 1 ano. Isso foi em maio. Então, naquele momento, por conta de conter os ruídos, devem ter feito um acordo lá internamente, falou, bom, então vamos parar com isso e vamos pelo menos passar para o mercado de que houve minimamente um consenso. Mas lá já mostrou que havia, sim, digamos, avaliações diferentes. Mas a avaliação foi em função de se diminuir a 0,50 ou 0,25. Sim. Os 4 diretores políticos, digamos assim, os novos diretores, para não... Os novos diretores, todos são políticos, os novos diretores, eles queriam uma queda maior. E ficou provado que essa resolução de queda de 0,25 não foi errada, ao ponto que agora está tendo uma manutenção da taxa de juros Selic, que, dito seja de passo, e acho que está na pauta de hoje... Eu poderia dizer o seguinte, porque os 5 políticos do governo anterior resolveram que tem que ser assim. Mas está sendo por unanimidade. Não está 5-4.
Está sendo 9-0. Não, agora os 4 não vão votar contra de novo para aumentar o ruído. Vamos esperar setembro. Vamos esperar.